Na nossa aula de hoje, nós temos como título aí um ato de coragem. Nós estamos acompanhando a saga dos nossos alunos fictícios, João e Maria. E hoje nós vamos nos focalizar um pouquinho no João. Então, na semana passada, João e Maria viram que era possível fazer uma carta de apresentação de um primeiro emprego formal, já que eles trabalharam até então e continuam trabalhando na informalidade. E aí eles se empolgaram com essa ideia. João, então, foi convencido por um amigo de que ele não tinha nada a perder, afinal de contas, ele só precisava concorrer a uma vaga de emprego. Ótimo! Então, João descobriu que uma empresa estava contratando funcionários para a vaga de auxiliar de produção e não precisava ter o ensino fundamental completo desde que tivesse experiência na produção de salgados. Pois bem, João vivia disso desde os 13 anos de idade, quando começou a trabalhar com seus pais. Então ele viu nisso uma oportunidade para escrever a sua carta de apresentação, fazer o seu currículo e ir em busca de um emprego formal, com carteira assinada, que tivesse horário para entrar e sair e assim poder dar continuidade aos seus estudos. Vamos ver então como foi a experiência de João escrevendo a sua carta de apresentação. Bem, então João escreveu sua carta de apresentação e nós vamos ver hoje a carta de apresentação, parte 2. João se encorajou e ele escreveu o seguinte: ao recrutador Eugênio Severo, da festa certa, doces e salgados. Sou João Ribeiro da Silva, tenho 38 anos e venho, através dessa carta, me candidatar à vaga de auxiliar de produção. Sou muito habilidoso na produção de salgados. Tenho experiência nesse sentido, pois trabalho há anos nesse ramo. Sou pontual, organizado, estou sempre pronto a aprender, tenho facilidade de conviver e trabalhar em equipe. Também sou muito esforçado. Espero ser convidado para uma entrevista e demonstrar que posso ser o funcionário que procuram. Atenciosamente, João Ribeiro da Silva. Então, nós temos aqui a carta do João com a apresentação que nós aprendemos na aula passada. Ele se refere ao recrutador, inclusive ele já sabia o nome do recrutador, então ele coloca na carta a empresa e se apresenta. Seu nome, sua idade, seu interesse, né? Ele tem interesse pela vaga de auxiliar de produção e as características positivas que ele tem. Então, nós temos aí alguns adjetivos novamente, ó. Nós temos aí o João dizendo que ele é pontual, organizado, esforçado. Lembram dos adjetivos? Características, né? Palavras que dão características. Muito bem. Porém, a carta do João tinha alguns erros e ele, desconfiando disso, procurou a professora para ajudá-lo a fazer esta correção. A professora notou que havia alguns erros aí na carta do João que poderiam auxiliá-lo mais tarde, com algumas dicas, alguns erros que ele poderia corrigir em outras ocasiões. Primeira palavra que o João escreve errada aí é a palavra através. João escreve através com um Z no final. A palavra correta é através, com um S no final, acento no E. Palavras terminadas em som aberto, como através, invés, viés, são sempre terminadas com E, acento agudo no E, S. Isso é chamado de som aberto, E. Quando terminadas em es, com Z, elas têm o som fechado, certo? Então, note o som aberto e a escrita das palavras revés, através, invés. Isso é som aberto. Olhem aí o final. E com acento agudo, S. Note o som fechado e a escrita das palavras vez,
talvez, acidez. Esse E tem o som fechado, portanto, as palavras são terminadas em Z. Existem palavras terminadas em S com som fechado, mas não existem palavras terminadas em Z, sendo a última sílaba mais forte com acento aberto, com o som aberto. Então, sempre que você tiver a dúvida se é escrito com ES ou com EZ, se o som for aberto é ES, acento no E, ok? Então, temos muitos outros exemplos de palavras assim. Aqui nós temos algumas, certo? Próximo erro, que a professora anotou aí na carta de apresentação do João, que pode ser um problema que você também tem, o uso do C cedilha. Então, muitas vezes o aluno confunde quando se usa C com cedilha, quando se usa dois S's, ou outros sons que têm, outras letras que têm o mesmo fonema. Então, vamos ver aí. Uso do C cedilha. Produção. Então, o João coloca na carta dele que ele está se candidatando à vaga de auxiliar de produção e diz que ele é muito habilidoso na produção de salgados. A palavra correta não se escreve com dois S's, mas sim com C cedilha. Quando nós utilizamos o C cedilha? Nas palavras derivadas de outras palavras que terminam em to ou tor. Essas palavras devem ser escritas com C cedilha, certo? Palavras derivadas são palavras que saem, que nascem de outras palavras. Então, por exemplo, a palavra canto, ela gera a palavra canção. Canção é uma palavra derivada de uma palavra que termina em to, portanto, ela é escrita com C cedilha. Exceto, notem, outra palavra terminada em to, logo, exceção se escreve com C cedilha. Produto, produtor, logo, produção se escreve com C cedilha. Então, este é um dos casos em que nós usamos o C com cedilha, quando nós estamos escrevendo palavras que são derivadas de outras, terminadas em to ou tor, certo? Depois, o João escreve também que ele espera ser convidado para uma entrevista. Ele escreve ser com cedilha. A palavra correta é com S. Ser. Então, dica importantíssima, nunca se começa palavras com C cedilha, nunca, certo? Então, essa já é uma dúvida que você pode abolir. Nenhuma palavra começa com C cedilha. Nunca se usa C cedilha acompanhando E ou I. Então, por exemplo, você. Note aí, o C não tem cedilha, certo? Olhem aí o errado, você com cedilha. Quando nós escrevemos palavras com E ou I, que são grafadas com C, esse C não tem cedilha. Cebola começa com C. Nunca se começa a palavra com cedilha, também já sabemos que cebola não tem cedilha. Mas, por outro lado, também, cebola é um C acompanhando um E, então não teria cedilha de qualquer maneira, certo? Sincero, esse sé é escrito com C sem cedilha. Por quê? Porque não se usa cedilha quando a gente escreve palavras com C ou si. A outra palavra que João escreve errada é um adjetivo. Ele diz, também sou muito esforçado. Esforçado foi escrito com S, mas o certo também é com C cedilha. Palavras que derivam de outras palavras já escritas com C cedilha são também escritas com C cedilha. Então, note, esforçado vem da palavra força. Força se escreve com C cedilha
logo esforçado também. Caça se escreve com C cedilha, logo caçador também. Então, resumindo, os 3 casos em que João escreveu o C, a palavra errada, com 2 S's ou com C cedilha ou com um S só, nesses 3 casos escrevia-se com cedilha. Mas teve alguns outros erros que João também cometeu. Erros que ele mesmo poderia ter corrigido se ele tivesse feito algo muito importante. Se ele mesmo tivesse lido novamente o texto dele com atenção. Então, essa dica é fundamental para que você escreva um texto corretamente. Releia o seu texto com atenção. Note aí o que João escreveu. Sou muito habilidoso na produção de salgados. Tenho experiência nesse... Notem como está escrita a palavra nesse. Corretamente, nesse sentido, pois trabalho há anos nesse ramo. Note que pela segunda vez, João escreveu a palavra errada. Na primeira vez, ele escreveu a palavra corretamente. Na segunda, ele esqueceu um S. Isto significa que João sabe escrever esta palavra corretamente. A grande questão é que João esqueceu de escrever um S e não fez a releitura atenta do seu texto. Então, releia o que você escreveu e você mesmo vai encontrar possíveis erros sem a necessidade de que alguém faça isso por você. Reler o que escrevemos é extremamente importante. Nunca escreva um texto e não o releia. Leia o texto após escrevê-lo. Sou pontual, organizado. Estou sempre pronto a aprender. Notem aí que a palavra aprender está escrita certinha, mas aí João escreve assim: tenho facilidade de convive. Ele não coloca um R aí. E trabalha. Ele não coloca um R de novo. Esse também é um erro muito comum, que pode ser corrigido pela releitura atenta do próprio texto. Note, João não colocou R no final dessas palavras. Agora vamos pronunciar essas palavras em voz alta e perceber como há a necessidade desse R final. A palavra que ele escreveu sem o R, convive. A palavra com o R, conviver. A outra palavra que ele escreveu sem R, trabalha. Com R, trabalhar. Note como esse R faz diferença tanto na pronúncia quanto no sentido da palavra. Se José conseguiu escrever a palavra aprender com R final, também a palavra ser, demonstrar com R final, muito provavelmente João esqueceu dessas palavras aí, dessas letras, porque não releu seu texto, ok? Então, reler o texto é extremamente importante. Terminada a escrita e a correção da carta de João. Agora é a sua vez de escrever sua própria carta de apresentação. Lembre-se dessas dicas. Releia o seu texto com atenção. Lembre-se desses casos do R final nos verbos. Lembre-se de casos em que são usados o C cedilha, certo? E lembre-se também de falar em voz alta para você perceber o som. E assim você vai conseguir escrever um texto mais corretamente, sem a necessidade da intervenção de alguém.